foto. Ok? Graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos um pouquinho já acima do horário. São 17 horas e 23 minutos. Justamente a nossa live era para ter começado, mas você sabe, né? O aparelho sempre, na última hora, fica fazendo aquela pirracinha sem querer nos ajudar. Mas, graças a Deus, nós conseguimos contornar a situação e estamos, graças a Deus, de volta. Então, eu quero cumprimentar a todos que estão em casa com a paz do Senhor. Eu quero agradecer pelos meus convidados, canal Divulgando a Palavra de Deus, Presbítero Márcio, canal Princípio Cristãos, Diácono William. Sejam bem-vindos, meus queridos. Fique à vontade para dar saudação ao pessoal em casa. Né? Daqui a pouco a gente lê a palavra e a gente ora em nome de Jesus. Fique à vontade, Presbítero Deus abençoe, queridos, mais uma vez uma live, e desta feita sobre o arrebatamento da igreja, um tema que nós vamos estar discorrendo no dia de hoje, e que você fique conosco, você será tremendamente abençoado e edificado. Paz do Senhor, meus queridos, é um prazer estar aqui mais uma vez para mais uma live, com esse tema tão edificante, esse tema tão empolgante, eu diria, né, que é o arrebatamento da igreja. Espero que vocês continuem nos acompanhando nesse estudo escatológico aí, curtindo, compartilhando, comentando, deixando suas dúvidas, e que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando em mais um dia aí. Pastor? Graças a Deus. Vamos começar com a leitura da palavra. O William já tem aqui em mãos 1 Coríntios. Vamos deixar para o Márcio ler, né? Vamos lá, Márcio. Vamos ver qual o livro, qual a carta paulina que você vai ler. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 a seguir. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir para a nossa meditação, texto básico dessa live. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando em nome do Senhor. Graça te damos, Senhor Deus. Sim, meu Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Príncipe de toda a paz. Ó Deus, nós queremos invocar o teu santo nome, pedindo perdão pelos nossos pecados, pois pecamos, Senhor, diante de ti de várias formas. Senhor, e nesta live que será um seminário escatológico sobre arrebatamento, para todos os meus irmãos que estão em casa e, posteriormente, os que vão ouvir também. Senhor, abençoa a tua igreja brasileira, abençoa a tua igreja em todos os países. Todos que visualizarem, ouvirem esta mensagem fortíssima, poderosa de salvação, sejam edificados, se preparem para encontrar com o Senhor. Abençoa meus colegas, os meus companheiros de live. Espírito Santo, se conosco. Revela, abre o leque da revelação. Revela, Senhor, pela inspiração divina. Em nome de Jesus. Senhor, nossos corações,
as nossas mentes, os nossos olhos espirituais. Nos dê percepção, nos dê inteligência, sabedoria, Pai, a ciência na palavra, a revelação na palavra, para que possamos passar para o teu povo, ó Deus, a mesma, e que todos sejam, para a glória do teu nome, edificados em nome do Senhor Jesus. Fique conosco, abençoa o técnico que está mexendo ali com os computadores, abençoa o teu filho grandemente. Te agradecemos, Senhor, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, glória a Deus. Gostaria que já de antemão você, não é inscrito, se inscrevesse, desse seu like e compartilhasse com seus amigos. Nós estamos transmitindo também pelo Face, pela página do Face do nosso canal, divulgando a palavra de Deus, nosso presbítero Márcio. Graças a Deus. Então, o tema hoje é o arrebatamento da igreja. Foi lido nessa tarde o texto, ora, revelado pelo Espírito Santo, apóstolo Paulo, aos irmãos de Tessalônica. A primeira carta a Tessalonicenses, aos irmãos de lá, né? Capítulo 4, versículo de 13 ao versículo 18. Então, vamos estar discorrendo sobre esse tema, todas as verdades bíblicas. Nós não iremos omitir nenhuma verdade revelada no texto e nenhuma verdade revelada pelo Espírito a nós. Seremos muito claro, transparente. Eu gostaria que você pudesse também aí mandar as suas perguntas. Você tem versículos bíblicos? Manda para nós juntos possamos unirmos e o nosso estudo será muito rico, com certeza. Então, Deus te abençoe. Vem conosco em nome do Senhor Jesus. Presbítero Márcio, Deus te abençoe, meu filho. Seja mais uma vez bem-vindo. Fique à vontade. O William também pode ficar à vontade. Tá? Gabriel, estamos aí. Em nome de Jesus. Pois bem, já que todos que já estão assistindo já sabem, iremos a tratar agora acerca do arrebatamento da igreja. Um assunto que logo nos princípios cristãos, logo nos primeiros pais da igreja, no primeiro século ali, já estava logo após a ida de Cristo, o povo ali, os irmãos já começaram a falar da iminente volta de Cristo. É um tema bastante comentado, bastante falado desde os primórdios ali das bases da fé cristã. E vem se alastrando pelo globo terrestre. E, infelizmente, hoje é um assunto que vem perdendo a sua força devido a vários outros temas. O tal do coach hoje, ajuda pessoal, você vai conseguir, Deus é contigo. Essas mensagens têm sufocado a mensagem bíblica, a mensagem que sempre foi pregado, não só nos púlpitos da Assembleia de Deus, mas também daqueles que sabem, esperam a gloriosa vinda de Jesus Cristo. Hoje nós iremos discorrer e vai servir também de alerta para o corpo de Cristo, para aqueles que se encontram dormindo, que se levante o mais rápido possível, porque eu já posso ouvir a voz de alguém gritando: aí vem o noivo. Que essa live, que eu acredito, seja bastante edificante e que venha trazer um despertamento para a igreja, para aqueles que estão dormindo. Não é isso, Diácono William? Exatamente, queridos. Paz do Senhor mais uma vez. Só reforçando aqui as palavras do nosso presbítero Márcio. Arrebatamento, né? O advento mais esperado desde que Jesus foi assunto aos céus. Só que, apesar, parece ser engraçado, eu diria mais irônico, apesar de ser tão esperado, apesar de ser tão proclamado dentro das Escrituras e ser relativamente a base do cristianismo, hoje, nos dias em que estamos vivendo, temos visto aí um desleixo quanto a esse tema.
como foi bem dito, bem colocado pelo presbítero, é uma mensagem que tem sumido, né, não só das assembleias, mas do meio do povo evangélico, a esperança de ser arrebatado, a esperança de ser tomado, a sede pelo céu, a sede pela salvação tem se esvaído do meio do povo de Deus. E mais uma vez eu volto a reforçar que eu louvo a Deus por esse projeto, que está no intuito de trazer isso para as nossas vidas. Não só você que está nos ouvindo, mas nós também que estamos aqui estudando, sendo edificados por esse conteúdo. Arrebatamento, dentro do seu contexto, acredito que a gente vai falar mais sobre isso na frente, mas a palavra arrebatamento fala sobre rapto, sobre ser tomado, depressa e com força. Isso chega a ser interessante. Ou seja, você não está esperando, você não está aguardando. A qualquer momento pode ser que aconteça. E é isso. Passo a palavra ao pastor Romildo, que vai estar dando mais ênfase em cima disso. Muito bem. Então, como vocês têm analisado conosco, em todo o seu tempo de evangélico, você que já é evangélico há muito tempo, você que é teólogo, você que é biblista, você que é curiosa, e sempre está examinando as Escrituras, está sempre pedindo a Deus que revele para você, né, para o seu espírito, para a sua fé, para que os seus olhos enxerguem, na verdade, o significado do arrebatamento. Bom, o termo arrebatamento já foi dito aí, mas o corpo, o procedimento do arrebatamento, ele é mais bem profundo. É o que nós vamos agora passar para você. Como se dará o arrebatamento? Então, é isso que nós vamos entrar nesse exato momento. Bom, o texto, ora lido, diz que, assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, trazendo ele à vida novamente, aí Paulo fala que assim também será com os mortos que em Cristo dormem. Vamos estar falando também que dormir é uma coisa, estar morto é outra coisa diferente. Tá? Então, Jesus jamais vai arrebatar ninguém morto. Só vai arrebatar os que estão dormindo, que é diferente totalmente. Mas voltando aqui, então, arrebatamento, irmãos, além da retirada dos salvos, tanto estão dormindo no Senhor, como os que estão vivos, nós temos aí uma série de obstáculos para a gente eliminá-los do nosso caminho, porque se esses obstáculos estiverem em nosso caminho, certamente os vivos não terão nenhuma chance de serem arrebatados. Os mortos em Cristo, ou os que dormem em Jesus, já estão patenteados, já foram carimbados, já alcançou a tal graça, a graça salvadora. Já foi concluído para eles a salvação. O arrebatamento para eles é a consequência. Eles já não estão mais perdidos, já não existe nenhuma possibilidade de se perderem, os que já dormem no Senhor. Agora, os vivos, sim. Os vivos têm 99,9% chance de não subirem ao arrebatamento. É tão sério o arrebatamento que nós precisamos falar muito sério e muito claro para você nessa tarde. Então, eu guardei alguns segredinhos aqui para você, meu irmão, para você, meu amigo. Então, vejamos só. 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52, Paulo ainda fala do mistério da ressurreição e do arrebatamento. Os vivos, nós sabemos que eles terão que esperar a vez deles, ou nós, os vivos, teremos que esperar a nossa vez. E hoje, nós encontramos que existe duas trombetas, separadas das trombetas das pragas do Apocalipse. Então, a primeira trombeta a ser tocada também é chamada de última trombeta. São duas trombetas. Uma trombeta, ela vai ser tocada para os mortos. Os mortos ressuscitarão, conforme 1 Coríntios 15, 52. Os mortos ressuscitarão. Ok. A segunda trombeta, que é a última trombeta do arrebatamento,
ela vai ser tocada para os vivos. Então, vejam só. Os vivos serão transformados da mortalidade. Os vivos serão transformados da mortalidade para a imortalidade. Nós vivos sairemos de um patamar a outro patamar. Sairemos de um tempo de corrupção, iremos para um tempo não corrupção, ou um tempo que incorruptível. Então, vejamos só. Então, os vivos serão transformados da mortalidade para a imortalidade tão rapidamente quanto os mortos serão ressuscitados para a imortalidade. O tempo necessário para isto será de um momento em um abrir e fechar de olhos. A gente, não sei se vocês mais ou menos já fez aí uma análise, um apanhado aí sobre esse tempo de abrir e fechar dos olhos. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? A velocidade, mais ou menos? Já há muito tempo atrás ouvi alguém falando sobre isso, uma pregação, mas cerca de milésimos de segundo, se não me engano, mas o tempo estimado... A gente não sabe. Eu não sei. Eu só perguntei só, porque eu vi se teria alguma coisa a acrescentar, né? A respeito disso. A respeito disso aí. A não ser que o presbítero tenha... Você tem alguma coisa a Aí, falar? Paulo, na verdade, a ideia aí é a rapidez que vai ser o arrebatamento. É portanto que ele vai ter que estar falando, ó, cuidar para não estar despreparado, vigie, porque virá como um ladrão, vai ser rápido, ninguém está esperando. Então, a ideia é essa aí, de reforçar. Então, o Paulo usa essa questão de piscar os olhos. A Bíblia Dei, que chama isso aí de, no grego, em átomo, som da última das duas trombetas, que serão, neste momento, ao soar da primeira trombeta e também ao soar da última trombeta. Então, ambos, os mortos e os vivos, eles serão chamados, os mortos, os que dormem, irão para um lugar atmosférico, né? Ficarão nos ares, como diz lá 1 Tessalonicenses, ficarão nos ares, aguardando o outro grupo, que é o grupo dos vivos, né? Que também, provavelmente eu, ele, nós, você que está assistindo. Em nome de Jesus. Né? Só para descontrair. Mas fica à vontade, tá bom? Eu tenho uma pergunta acima disso. O pastor acabou de explicar, talvez seja a dúvida de você que esteja em casa aí. A não ser que o presbítero esteja algo... Não, pode ficar à vontade. Que eu vou trocar um pouco de... Fica à vontade. Isso aqui é mais para a gente abrir uma introdução. O pastor acabou de explicar acerca de como se dará a rapidez, quem vai primeiro, quem vai depois. E agora tem a grande pergunta após isso. Se vocês puderem, tenho certeza que vocês têm bastante respaldo acerca disso, meus irmãos aqui. Quais são, melhor dizendo, as qualificações para subir nesse arrebatamento e as qualificações de quem vai ficar a respeito disso, dentro da Bíblia? Critério? Quais critérios, quais qualificações? Deus vai usar para um ficar, outro subir. Exatamente. Para ser levado para essa igreja, porque nós sabemos que dentro da igreja, dentro da igreja instituição, a igreja de Cristo vai ser tomada. Quem são essas pessoas que serão tomadas? Quais são suas obras? Quais são suas condutas? Quais são seus objetivos a respeito disso? O que é que vocês têm a dizer? Os salvos, aqueles lavados e remidos que nasceram de fato de novo, que andaram em retidão diante do Senhor. Não serão necessariamente, essa não é a base, aqueles frequentadores de culto. Não sei se aí você queria puxar. Mas vamos lá, esses e vários os frequentadores de culto, ele está ali, ele está todos os cultos, é dizimista. É o crente nominal, né? Exatamente. Está no evangelismo, tudo, ele está ali. Porém, contudo, nunca nasceu de novo. Possui as mesmas características que tinha no mundo. Exatamente, porque muitos conhecem a casa de Deus, mas não conhecem o Deus da casa. Então, há uma diferença muito grande de eu conhecer, saber o caminho, a rota, quem é meu pastor, quem são os meus irmãos,
a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não mergulhar, não me entregar por completo. A Bíblia, o Jesus não leva em conta somente isso, você frequentar, você está ali ativo em uma instituição. O que Deus requer, o que ele falou. Nicodemos, ele era ativo ali. Porém, o que Jesus falou para ele? Você precisa nascer de novo. Isso bate aqui com esse versículo de Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então, exatamente. Aí cabe a questão que não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Mas quem é salvo tem boas obras. As obras evidenciam que você é um salvo. Você é um salvo. Se você é um salvo, você tem boas obras. Aí, William, a questão então é a seguinte: Jesus vai levar um corpo, uma igreja que estava diferente do mundo, abdicou as normas do mundo, estava no mundo, mas não pertencia ao mundo, com a mente voltada sempre para o céu, baseado em Colossenses 3. Paulo diz que devemos estar com o nosso pensamento em cima, não embaixo. Então, algo que diferencia do que vão ficar e dos que vão subir são aqueles que renunciaram ao pecado, se entregaram a Cristo, corpo, alma e espírito, a trilogia, e abdicaram do pecado para viver em santidade, em verdade e na esperança de subir para o arrebatamento da igreja. Infelizmente, muitos que se diziam, pensavam ir, vão ficar, porque não se enquadraram no crivo da palavra de Deus. Esse é o meu pensamento. E perfeitamente, né? A gente tem... Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando botamos o tema arrebatamento, e logo pensar automaticamente quem vai subir, quem vai ficar. Quando começamos a trazer as características, muitas das vezes as pessoas pensam, mas aí você está julgando. Mas não somos nós que julgamos, é a própria palavra. As inscrições que estamos trazendo desse povo que vai ser tomado está dentro da Bíblia. Não é um pastor que dita isso, porque hoje nós temos muitos cristãos que ele tem o seu próprio dogma, né? O pastor diz assim, a Bíblia diz, vamos colocar desse jeito, não faça. Aí na mente dele diz, não, mas eu acho que essa interpretação está errada. Não, eu acho que esse caminho não está tão certo, baseando-se nos seus próprios conhecimentos, nas suas vãs teologias. Mas nós temos um perfil bíblico, entendeu? Explicando a bússola, um mapa, é isso que nós vamos abordar hoje, sobre arrebatamento e vários outros aspectos. Pastor, quer falar alguma coisa aí? É verdade, verdade. A Bíblia disse em Timóteo que a palavra de Deus não é de particular interpretação. A Bíblia, ela interpreta ela. A Bíblia interpreta a Bíblia. O Espírito Santo é ele que é o intérprete da Bíblia, porque ele estava falando através dos homens e mulheres de Deus que escreveram tudo que está contido na Bíblia. Então, pegando aqui um gancho que o Márcio está falou ainda agora, se olharmos para Hebreus capítulo 12, primeiro, já fala dentro do que o William falou, quais são os requisitos, né, que conduz o homem à salvação e ao arrebatamento. Primeiro, falando no ponto negativo, o que impede ele ser arrebatado é o que está escrito em Hebreus capítulo 12, primeiro. Portanto, agora, amados irmãos, porque estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, que nos agarra como sanguessuga. Então, quer dizer, no ponto negativo, esses embaraços são todo tipo de laços, de coisas que nós, no dia a dia, nós aderimos e adquirimos isso para nós. Isso se torna laços, embaraço para nossas vidas espirituais, né? A Bíblia diz que também devemos deixar tudo e correr com a carreira que nos foi proposta. Qual foi a carreira que foi proposta? Versículo de número 14. Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Essa é a carreira proposta. Viver uma vida de santidade para poder subir no arrebatamento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, diz que sede santo assim como ele é santo. Ou sede santo em toda maneira de viver. Apocalipse, capítulo 22, 11, diz: quem é injusto, continua sendo injusto. Quem é ímpio, continua na prática da impiedade. Quem é impuro, continua sendo impuro.
Mas quem é santo, continua sendo santo, na prática da santidade. Quem é justo, continua sendo justo. E quem é puro, continua sendo puro. E são, no meu ver, são alguns requisitos exigidos pela Bíblia para que o cristão que vai ser arrebatado deve fazer agora. E pegando só um gancho aqui, dando uma base bíblica também para isso, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, ele está falando da segunda vinda de Jesus, ele diz, pelo que, amados, aguardando estas coisas, que coisas? A volta de Cristo, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Então, ele está dizendo que Jesus venha nos achar como imaculados e irrepreensíveis em paz. Não perturbado, em paz. Paz primeiro, três graus. Paz consigo, paz com o próximo e paz com Deus. Paz comigo, paz com o próximo e paz com Deus. Essa é a conduta que a gente tem que ter e estar, permanecer, para não sermos deixados para trás. Reforçando isso, nós temos aquele célebre versículo, né? Seguis a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Uma das características que mais me chama a atenção aí, para voltar para o pastor, é a questão da santidade, separação, distinção, diferença. E essa é uma das características, nós estamos aqui falando de características, né, nesse ensejo de quem vai ser tomado. Essa é uma das características também que tem se deixado de lado. O mundo hoje, a igreja praticamente, não vou generalizar, mas em grande parte tem poucas diferenças. Você não sabe mais identificar quem é cristão, o que é uma conduta cristã, para quem é um ímpio. Então, quando falamos de santidade, falamos de parecer com Deus, de ser separado, de ser distinto, de ser de santo como eu sou santo. Lembrando que santidade não é perfeição. Temos parâmetros diferentes aí. Estamos falando de santidade, essa característica tão importante para se considerar ser um salvo. É ótimo, muito bom. Eu quero entrar, por causa do horário, né? Eu quero entrar aqui num ponto importante. Aquele ponto lá de Lucas 16, 19 a 32, que tem pessoas que não sabem, até teólogos, muitos deles, falam que algumas seitas também, como Testemunho de Jeová e outros, nega a existência do sono da alma. Eles acham que quando uma pessoa morre, eu vou ser mais claro. Se olharmos para a Bíblia, nós temos aí 2 pontos importantes sobre os mortos. Falando de arrebatamento, então, os mortos. Existem mortos, que morreu de verdade, morreu no pecado, está morto. Quem morreu no pecado está morto. O corpo dele está morto. A alma de cada pessoa e o espírito sai do corpo e continua vivendo. Seja de justo ou de ímpio, em lugares diferentes, lógico. Tem base bíblica? Sim, várias bases bíblicas, mas eu quero citar uma. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 32. Quando nós olhamos a história de 2 homens, o contraste é muito grande. Um era muito rico, gozava de toda a felicidade do mundo, tinha de tudo. O outro era tão pobre, que não tinha nem aonde inclinar a cabeça. E os seus amigos eram os cães que lambiam as chagas, os tumores cheios de pus, para poder aliviar um pouco da dor. Quando este ia à porta do rico pedindo alimento, o rico negava. Então, diz a Bíblia, em Lucas 16, 19 a 32, que o primeiro, o mendigo, o pobre, morreu. E quando ele morre, os anjos do Senhor vêm e levam ele para o seio de Abraão. Depois, o rico também morreu e foi sepultado. Por que o mendigo não foi sepultado? Simplesmente morreu. Bom, podemos olhar, conjecturar isso, porque quando morre um mendigo hoje, praticamente o indigente, em vários países, em alguns lugares, ele simplesmente é ocultado, esconde ele, joga ele no buraco, cava lá e joga ele. E não tem uma honra de sepultamento, não tem ali um memorial, não tem um nome, não tem ninguém para velar por ele. Isso aconteceu com o mendigo. Já o rico teve um funeral do mais luxuoso, com muita gente no cortejo.
tocando, música, etc. Só que quem morreu sem honra nenhuma foi honrado por Deus e pelos anjos e foi para o seio de Abraão. Quem morreu com tantas honrarias foi desonrado e a morte o levou e prendeu no Hades, no inferno. Ok. Então, o que acontece? Em vida, decidiu servir a Deus mesmo em muitos sofrimentos. O outro resolveu rejeitar a Deus e curtir todo o mundo do jeito que ele achou melhor. Na morte, há uma separação. A morte separa o ser humano do parente, da esposa, do esposo, do filho, do empregado, do patrão, da patroa, do emprego, separa, de fato, separa de todas as partículas da sociedade. A pessoa vai sozinho. Vai sozinho. Alguém perguntou para um outro, pastor, aonde está o inferno? E o pastor disse, o inferno, meu filho, está no fim de uma vida sem Deus. Quando a pessoa morre sem Jesus, ele já está no inferno. Acabou de morrer, já está no inferno, porque não serve a Deus em espírito e verdade, nem aceitou Jesus como Salvador, para que seus pecados em vida fossem perdoados. Seu nome nos céus fosse escrito. Isso aconteceu com um rico. O que eu quero passar para poder você entender melhor, e para meus colegas discorrer mais sobre isso, é que, enquanto muitos acreditam que o homem é como um animal normal, morreu, acabou, a alma está no sangue, diluiu no corpo físico, no pó da terra, então, não importa o que ele fez, o que ele deixou de fazer, é como um animal, não tem mais existência. Mas a vida não é assim, o homem é tríplice, o homem ele é espírito, ele não tem espírito. O homem é espírito, o homem é alma e o homem é corpo. O que separa na morte é o corpo da alma e do espírito. Então, o corpo fica e é diluído no pó da terra, e a morte não tem mais poder sobre aquele corpo, porque ela já teve poder sobre o corpo. Matou ele, e ele não vive mais. Ele está como esterco, ou como pó. Agora, a morte terá ainda poder sobre o espírito ou a alma de uma pessoa que não aceitou Jesus, que morreu no pecado. Porque a morte vai oprimir, vai maltratar a alma presa no inferno. Ok. Para quem está na terra, muitos dizem que aquela alma, ela simplesmente está dormindo, porque para sempre não vai acordar mais. Isso é uma inverdade, é mentira. Porque a Bíblia diz que Deus ressuscitará os mortos um por um, cada um por sua vez. O texto que foi lido foi escrito, aí está escrito, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Coríntios 15, 51, 52, que diz que os mortos em Cristo, ou os que dormem em Jesus, vão ressuscitar. Depois os vivos serão levados também. Agora, quem é que fica no inferno esperando o julgamento eterno? É os corpos dos que acreditaram em Jesus como Salvador ou daqueles que rejeitaram Jesus em vida? Eu gostaria que você desse, irmãos, uma palavra em cima disso, pegando o rico e o Lázaro aí, e desse essa ênfase, porque no arrebatamento, quem vai subir desse grupo aí? Irmãos, a eternidade é o reflexo. Você não peguei de livro, não, ele desceu agora. Aleluia. A eternidade é um reflexo daquilo o que fazemos aqui na Terra, das nossas decisões, das nossas escolhas. Então, isso vai refletir na eternidade. Você escolhe nessa vida aonde passará a sua eternidade. Quando a pessoa morre e ela volta, conforme o pastor explicou, o corpo para o pó da terra, a alma, o espírito se separam ali, o homem, ele não fica, a gente chama de estado intermediário, pela linguagem teológica, estado intermediário, que entre ele morrer e a ressurreição. Ele está em plena consciência dos seus atos, ainda mais que está no inferno. E há quem diz que, alguém já falou com muita autoridade, que o maior tormento de uma pessoa que está no inferno não são os fogos, não é o próprio Satanás ali,
não é o mau cheiro, o odor, não. O maior tormento para quem está no inferno é saber que eternamente estará condenado, sentenciado naquele lugar. E após o juízo final, será somente transportado para o lago de fogo. O inferno é a antessala do lago de fogo. Então, isso é muito sério. Essa questão de eu faço aqui na terra, vou morrer e não vai ter consequência alguma. Isso é a maior mentira que Satanás implanta na mente tola do ser humano afastado de Deus. Isso é muito interessante e devemos refletir. O que fazemos hoje refletirá na nossa eternidade. Hoje, Jesus é advogado para os arrependidos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Mas naquele grande dia, no juízo final, nós já abordamos esse tema, Jesus será o juiz. E quanto à vida, a esperança. Volte para Cristo hoje. Seja santo hoje. Renuncie o pecado hoje. Se aproxime de Jesus hoje, porque a porta pode se fechar e você ficará de fora com mais 5 nécias que deixaram para a última hora e foi tarde demais. O noivo veio, buscou as 5 prudentes, referência da igreja, que se separou, se santificou, entrou pela porta da salvação. A porta se fechou e aquelas nécias ficaram para fora, ficaram fora do plano da salvação. Não é isso, Diácono William? Perfeitamente, perfeitamente. Só aproveitando o gancho do presbítero Márcio aqui, há muitas pessoas que estão no inferno hoje, que estão dizendo, eu só queria mais uma oportunidade. A oportunidade que você está tendo, a oportunidade que eu estou tendo de estar aqui na Terra para fazer diferente. Porque quem está no inferno, como já foi falado, o martelo dele já foi batido. A sentença já está fechada. E ele sabe que isso ali é eterno e por suas escolhas. Então, hoje, nós que temos oportunidade, você que tem oportunidade de mudar isso, não espere para estar nesta situação, para querer fazer diferente. Só que eu quero abordar outro lado aqui. O pastor falou sobre o rico Lázaro, trouxe o texto, estamos falando aqui sobre o inferno, mas eu quero abordar outra questão aqui, que é o céu, que é o Lázaro. Né? O que é a morte para você? O que é a morte para mim? O que é a morte para um cristão? Hoje nós temos uma geração que você fala de morte, nossos crentes, assim, você fala de morte, eles estão se escondendo embaixo da mesa, porque não tem a visão do que é a morte. A morte para nós, lembrando que o tema é arrebatamento, eu já vou encaixar essas duas questões, a morte para nós nada mais é do que o encontro. Aquele Lázaro que estava sofrendo, que era pobre, que não tinha o que comer, que os cães vinham, lambiam sua chaga, aquele Lázaro que era taxado como miserável, eu tenho certeza que a morte para ele não foi a coisa ruim. Não. Entendeu? Muito pelo contrário, a melhor coisa que lhe aconteceu. Ele teve um encontro, aquela vida miserável, que de fato era uma vida miserável, e eu quero chamar a atenção para você uma coisa. Nessa parábola, Jesus revela uma coisa muito interessante. Nem todo mundo que crê em Deus, que tem fé em Deus, vai ser curado. Muitas das vezes vão morrer doente. É o caso do Lázaro. Mas isso é tema para outra hora. Vamos lá. A questão é a seguinte, aquela vida miserável que ele levava, quando ele passa desse plano físico para o plano espiritual, é totalmente mudado. Já o rico é totalmente contrário, como foi bem explanado aqui. Sim, William, mas o que isso tem a ver com a minha vida? É o seguinte, a morte para nós, como disse Paulo, viver para mim é Cristo, mas morrer para mim é lucro. A morte não é uma coisa ruim. A morte simplesmente é lógico. De fato, somos seres humanos. É um divisor de águas. É um divisor de águas. Quem vai ficar vai sentir. Talvez você tenha filhos, talvez... Essa é outra questão, a questão humana. Mas falando num plano espiritual, a morte simplesmente é um encontro. Aí você chega na igreja, às vezes, e pergunta bem assim, eu estou falando para cristãos agora, para crente, e diz, quem está preparado para o arrebatamento? Dificilmente. Até aqueles que não estão, provavelmente vai levantar a mão dizendo que está. Agora, quando você pergunta quantos estão preparados para a morte, você vai ver que, de fato, uma grande parte vai abaixar a mão, porque eles não conseguem entender. Os mesmos critérios de salvação para o arrebatamento são os critérios de salvação pela morte. Então, se eu digo que estou preparado para ser arrebatado, eu tenho que estar preparado para morrer. Eu não posso estar apegado às coisas desse mundo, eu não posso ter medo da morte, não. Eu tenho que ansiar pelo céu com todas as minhas forças, ainda que para isso eu tenha que atravessar
pela morte. Passar por esse processo Da morte, é só uma transição. É muito interessante porque a morte é como se fosse algo só para separar o espírito do físico. Exatamente. Então, a morte é uma separação do físico para o espírito, que resume-se em, tipo assim, aí já vai depender se a pessoa morreu salva ou não. Aí já é outra história, mas a morte serve para separar o físico do espírito. Porque o poder da morte em si é só, como você bem falou, é só essa separação. Quem vai decidir se é para o inferno, como foi falado pelo pastor, pelo presbítero, ou para o céu, é você. Isso. Entendeu? A morte, ela não tem esse poder de te mandar. Lógico que nós, alguns, eu acredito, talvez essa geração seja arrebatada, ter um encontro com Cristo é diferente. Mas agora, dentro do texto aqui, sobre Lázaro, a morte é uma coisa positiva. Você não tem que acordar de manhã ceando pela morte. Não sei, não diria isso, mas de fato você tem que acordar pela manhã ceando pelo arrebatamento, pelo encontro, porque o arrebatamento nada mais é do que o encontro. Lembra que nós somos a noiva e Cristo é o noivo? Então o arrebatamento nada mais é do que esse encontro, essa junção entre o noivo e a noiva. Imagina aí, um noivo e uma noiva separados, a distante, um em Moscou, outro em Belo Horizonte. Aquela distância, eles estão noivos, prestam a se casar, aquela ansiedade, está marcada a data. Não tem que ir para o lado do outro. Um tem que se encontrar com o outro. Então, aquela ansiedade, aquele desejo, é disso que a Bíblia está falando. Isso precisa fluir no coração do cristão. E aí eu volto a outra questão, é isso que nós temos perdido. A igreja já não tem mais aquela impulsividade, aquele desejo, aquele amor por encontrar com Cristo. Não tem. Isso não ferve mais no sangue do cristão. Isso é um perigo. A igreja está perdendo essa essência. Por quê? Por que é um perigo? Porque quando você perde, isso funciona como um impulso, como como é que eu posso dizer, um incentivo. Quando você tem isso no coração, essa força, esse desejo de se encontrar com Deus, é mais fácil renunciar, é mais fácil orar, é mais fácil viver em santidade, porque você sabe onde você quer chegar, você sabe qual é o seu foco, você sabe qual é a sua meta, e nada vai te desviar daquele caminho, nada vai te tirar dali, porque aquilo é tudo que você mais quer. Aí Satanás entra, lançando bandeja, lançando isso, lançando aquilo, calúnia, seja o que for, investida, mas você está tão certo do que você quer, porque você é aquela noiva que está em Belo Horizonte, esperando o seu noivo em Moscou, esperando a do casamento, você não está ligando para isso. Você só quer esse encontro, só isso. E aí eu passo a palavra. E também porque tem a primeira morte e a segunda morte. Aí já tem um texto que fala, né? A segunda morte, que as pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo do inferno. Né? Aí a gente vai falar lá na frente. Entre a grande tribulação e o reino milênio, né? A gente vai estar falando isso na live frisando essa questão. Até porque quem já morreu sem Cristo, para ele a morte, até quem já foi salvo com Cristo, né, e morreu, o martelo é batido ali, a definição é ali. Essa segunda morte se define aqui, porque todo mundo, olha só, todo mundo passa pela primeira morte, mas nem todo mundo vai passar pela segunda. A segunda morte é a morte definitiva, né, que fala sobre o inferno, sobre a condenação. Já é no âmbito espiritual, é só para quem é só para os ímpios, é só para quem não aceitou o perdão de Cristo, não aceitou a graça. Então, é isso aí. Nós lemos aqui que fala sobre alarido, né? Alarido no grego quer dizer keluma, mais ou menos isso, grito de agitação, ordem, voz de comando na guerra, chamado de preparo para ação. O significado é de voz de comando para que os mortos ressuscite num corpo glorioso como o de Cristo recebeu a transformação gloriosa e partiu para Deus. Então, alarido é uma voz de comando, né? Jesus Cristo no ar, ele vai dar uma voz de comando, a trombeta vai tocar e vai chamar os mortos. Vai quebrar a lei da física, da gravidade, tirar o móvel, do que obedecer. Isso. Ele vai quebrar todos os paradigmas, todo o sistema espiritual, o sistema físico, ele vai quebrar tudo e todos serão livres, os salvos ressuscitarão e entrarão nas nuvens com ele, e os vivos também vão fazer a mesma coisa, vão sair da terra indo ao encontro do grupo que já foi,
dos que ressuscitou, e formarão um grupo só e um só pastor, né? E a Bíblia diz que o pastor vai conduzir esse grupo todo aí para Deus. Vocês querem falar um pouco sobre essa questão, a partir daí, a partir das nuvens para o céu, boda do Cordeiro? Eu quero só frisar a questão, pastor. Boda do Cordeiro até o próximo tema, né? Quiser dar uma pincelada, né? Que há uma confusão do aparecimento de Cristo. Há aqueles que pensam que todos verão, até os ímpios verão aquele texto, e todos verão, todos verão, tal. Há uma confusão do capítulo 19 do Apocalipse, que fala ali da questão ele vem para ali trazer o milênio, encerrar a grande tribulação, julgar as nações, a gente vai falar isso para frente, e o arrebatamento, o secreto, que é o que a gente está tratando. Resumindo, há uma diferença do arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, que é a que nós estamos esperando, o arrebatamento, e diferente do Apocalipse 19, quando Cristo desce já com os anjos, com a noiva, conosco, eu, você, tu e ele, com o corpo glorificado. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, não se esqueça, esse arrebatamento, só os salvos, os mortos em Cristo, ressuscitarão, os mortos ímpios ficarão nas suas sepulturas, as suas almas ainda no inferno, mas os justos ouvirão e serão arrebatados. E a gente que está vivo só vai ser transladado. Mas os ímpios, aí ninguém vai perceber, a princípio, o arrebatamento. Então, não pode haver essa confusão aí desse tema. O arrebatamento da igreja será secreto, reservado e exclusivamente para os que estão em Cristo Jesus. Só simplificando aí que... Pode falar, fica à vontade. Eu analisei, também vocês já analisaram isso, que nós temos palavra de arrebatamento, e homens foram arrebatados, desde o Gênesis até o Apocalipse, né? Nós temos lá no Gênesis capítulo... para frisar, porque pensa que só tem arrebatamento da igreja, só nesses 2 capítulos aí do livro da Bíblia. De tipologia, aqui chamado tipologia, né? Existe arrebatamento desde o Gênesis, né? Gênesis capítulo 5, 24, o arrebatamento de Enoque. Depois de 1.200 anos, veio outro arrebatamento, que é o segundo, o de Elias, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 a 11, né? Aí depois, a gente vê aí também, já no Novo Testamento, a gente tem um arrebatamento para um propósito. Esse arrebatamento foi pequeno, e não foi para o céu, foi um arrebatamento de localidade, área geográfica, o de Filipe, Atos capítulo 9, Atos capítulo 8, versículo 39 e 40, Filipe acabou de batizar o eunuco, e o eunuco foi jubiloso, feliz, salvo, e ele não tinha transporte, era muito longe, e o Espírito Santo queria ele pregando nas terras dos filisteus. Então, o que o Espírito Santo fez? Arrebatou ele, corpo, alma e espírito. Levou ele para uma cidade chamada Azoto, mas ele foi trasladado, ele saiu de um lugar para o outro, arrebatado. E eu vi 52 quilômetros, ele foi arrebatado 52 quilômetros, porque a urgência era muito grande daquele povo para ouvir a palavra. Então, houve esse arrebatamento aí. O terceiro arrebatamento, que também não foi para morar no céu, para ficar como o de Elias e Enoque, foi o de João, do apóstolo João. Apocalipse capítulo 10, capítulo 1, versículo 10, que de trás dele ele viu uma voz e falou, sobe cá. Dali ele começou a ver o Apocalipse. Mas ele viu o Apocalipse, voltou a escrever e deixou para nós. Morreu de morte natural. Só estou frisando aqui, pessoal de casa, para saber que existe arrebatamento em toda a Bíblia. E nós temos um também... Nós temos Paulo, 2 Coríntios 12, versículo 1 ao 3, que Paulo viu coisas inexplicáveis, inefáveis, que ao homem não deveria nem falar nada. Mas nós temos outros textos que falam de arrebatamento da igreja. O de Cristo. Cristo foi arrebatado, não foi? Foi. Ele voltou para o céu. Sim, Mateus 27, né? Entendeu? Então, irmãos, eu gostaria só de deixar bem claro aqui com meus colegas
que o arrebatamento da igreja, ele está de Gênesis a... Pode entrar, irmão. De Gênesis a Apocalipse. Pode entrar, irmão. Você quer falar? Exatamente. Eu queria frisar também a questão que da Idade Média, ali em Martinho Lutero, quando estava se pagando indulgências para tirar a pessoa do purgatório, para ter um alívio e a pessoa seria salva, ou a pena dele seria extinguida. E aí Deus levantou um leão, um martelo forte naquela época, pregando as 95 teses na igreja de Wittenberg. E Martinho Lutero pregou veementemente contra as indulgências, porque é a maior mentira e satânica enganar o povo, roubar o dinheiro do povo. Tinha que subir escada, pagar promessa, fazer um monte de coisa, e conforme ali o pecado ali da pessoa, cobrava. Mas, resumindo, quem sabe da história, para não ficar muito longo, sabe do que eu estou falando, do que estão falando. Tinha que pagar alguma coisa para a pessoa estar salvo. É a maior mentira. Paulo vai dizer, na primeira carta de Timóteo, ou na segunda, no capítulo 2, versículo 4, que existe só um mediador, uma ponte entre Deus e os homens, e essa ponte se chama Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2 diz que Jesus é a única ponte que leva o pecador para... Ele é intermediário. Ele é o intermediário, ele é a ponte. Não existe negócio de indulgência, pagar promessa. Você pode andar daqui na Rússia a pé, você vai acabar com suas pernas, é que você vai chegar lá vivo. Nem uma gota de pecado nada absolutamente paga, vai ficar com o mesmo pecado, você só vai se cansar, vai morrer de fadiga, não pode morrer pelas estradas. A única solução é Jesus, e só através dele você pode participar do arrebatamento. Mais nada. Você pode orar com o texto na mão, rezar a Ave Maria, você pode, desculpe os irmãos católicos, eu estou só falando da Bíblia. Então, essa é a única solução. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vem buscar aqueles que se renderam de fato a ele e creem que ele morreu na cruz. A Bíblia diz, sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, lá em Hebreus. Então, somos salvos pela graça e não pelas obras. E Paulo diz, não é dom de vós, não é por mérito de vocês, é dom de Deus. Eu quero deixar para o William, mas eu quero só fechar meu ponto, Gabriel, aqui, concernente a isso. Já mostrei que existe arrebatamento de Gênesis, é o Apocalipse. Agora eu quero mostrar que no Velho Testamento existe promessa da vinda de Cristo 1.845 vezes. 1.845 vezes. 1.527 vezes está escrito no Velho Testamento e 318 vezes que Jesus voltará, e sobre a vida de Jesus está no Novo Testamento. É só para os irmãos frisar que toda a Bíblia fala muitas vezes sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Fala, Gabriel. Não, é só uma curiosidade, uma atençãozinha, tipo, ele falou de purgatório, e aí eu lembrei das mitologias, tem até a mitologia egípcia, que quando o que eles faziam, os reis quando morriam, né, eles juntavam suas riquezas, e aí eles morriam para eles atravessar para o mundo, para outro mundo, para ir para o paraíso, digamos assim, né? Eu conheço muito pouco de história de essas coisas. Mas para ele ter um acesso num lugar bom, como se fosse o céu, vamos dizer assim, ele teria que ser rico e é como se fosse um purgatório, pagar. E quem não tinha, quem era pobre, é como se fosse condenado. Você está entendendo? Então, tem a Igreja Católica tem umas mitos, tem umas coisas meio, né, diabólicas, digamos assim, nesse sentido, porque eles misturam as religiões e colocam e aplicam, e as pessoas são muito enganadas por causa dessas situações. Eu quero fazer só uma emenda aqui, né? O pastor falou acerca de... Eu trouxe vários relatos aqui de alguns arrebatamentos dentro da Bíblia e as confirmações acerca da vinda do Messias
dentro da Bíblia. Isso reforça a ideia de muitas seitas, né? Muitas teorias que nós temos. Por que isso? Isso aí, por que isso é importante no arrebatamento? Porque nós temos muita gente que prega que esse arrebatamento secreto não existe. Só o arrebatamento em glória. O arrebatamento não, a vinda em glória de Cristo. Então, nós temos essas divergências aí. Aí foi bom, pastor, ter ressaltado nisso, justamente para vocês entenderem que dentro da Bíblia, por que Deus permite esses arrebatamentos? Para frisar que não é uma coisa mística, não é uma coisa inventada. Aleatória. Não é aleatório, tem base bíblica para isso. Tem respaldo bíblico para todas essas afirmações. E agora eu volto para que eu falei que ia fazer a emenda, eu volto para a questão aqui dos irmãos acerca dessa mediação por obras. Aí nós somos salvos pela graça. A gente precisa entender o que é graça. A palavra graça significa favor imerecível. Aquilo que eu não mereço, aquilo que eu não tenho condição, aquilo que eu não sou capaz de receber. Nós somos justificados. Jesus, ele vem, morre na cruz, o sangue dele é derramado para que precisava-se de um sacrifício. Aí nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Cristo nos comprou do pecado, da mão do diabo, da lei do pecado e da morte. E agora nós estamos sobre a lei de espírito de vida, que é Cristo, né? E precisamos entender uma coisa. Somos salvos pela graça. A oportunidade é dada a todos, diferente do que é pregado sobre aí também outras, os calvinistas, né? Sobre a predestinação. Não, nós somos arminianos aqui e nós cremos na graça. A graça para todos. Todos têm oportunidade de salvação. Só que quando essa graça é abraçada, porque talvez você esteja dando um nó na sua cabeça. Peraí, vocês falaram aí no começo que critérios para ser salvo. Precisava disso, precisava daquilo. E agora vem dizer que não tem obras para mim ser salvo? Vamos fazer botar as coisas no lugar. A questão da graça, ela nos concede oportunidade de salvação. Uma vez salvos, agora nós temos que gerar frutos de pessoas salvas. Não é as nossas obras que nos salvam, não é as nossas obras que nos levam para Cristo. Cristo nos comprou. Só que agora nós voltando à questão do nascimento de Nicodemos, nós agora somos novas criaturas, novas pessoas, não andamos mais como o mundo. Nós somos agora eleitos de Cristo. A graça nos foi concedida, nós recebemos um favor que não era merecido a nós, que era a oportunidade de ser salvo. Uma vez salvos, agora nós temos que nos enquadrar nos parâmetros bíblicos. Para quê? Para sermos arrebatados, para termos um encontro com esse noivo, com esse Cristo que nos amou, que nos comprou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tenha vida eterna. É o que nós anseiamos. Cristo morreu por nós para que venhamos ser salvos do inferno, que já falamos, para que venhamos ser salvos da corrupção deste mundo, e agora aguardar, nos encaixar nesses parâmetros e aguardar o arrebatamento, ou o encontro pessoal, né, que seria a morte. Com certeza, com certeza. A gente vê aí que as heresias, os mestres heréticos, eles estão aí por demais, fazendo a cabeça da mocidade, desse povo jovem de hoje, que não conhece realmente Bíblia, conceitos teológicos, conceitos bíblicos, ainda estão aprendendo, são meninos na fé. Então, esses mestres estão aproveitando, aí prega muitas coisas. Aqui não é sobre outra coisa, exceto arrebatamento. Então, a gente vai deixar os pormenores, outros tópicos, outros assuntos, outros temas de lado. Eu quero frisar aqui de novo, né, ainda sobre... Bom, nós iremos encontrar com o Senhor nos ares, os que dormem Cristo, os vivos. Fomos arrebatados agora, vamos conjecturar. Aconteceu o arrebatamento agora, durante a live. Se acontecer agora, vai ser bom, não vai? Durante a live. Só lamento para quem fica. O que acontece? Ok. Então, agradecendo, antes de falar isso, o pessoal de casa, a missionária Selma, ela está dizendo que Jesus não manda nem um ser humano para o inferno. O inferno é a escolha de cada pessoa por rejeitar Jesus. Isso é verdade, né? Até falamos sobre isso na live anterior, né? Quer falar sobre isso? Pode deixar o presbítero Márcio. Não, já detalhou aí. Já também, exatamente. Com Mas certeza. é muito bom isso aí. Isso. Então, vou agradecer a missionária Selma, a Érica, os irmãos estão online com a gente, apoiando aí. Muito bem. Então, ok, a gente chegou nas nuvens, William, Márcio. A gente tem que falar um pouquinho, pelo menos, a porta do céu, né? Porque arrebatamento sem céu fica difícil. Não é verdade? O povo quer saber. Bom, se chegaram até a nuvem, e agora? Vai para onde? E agora esse povo vai para onde, William, depois que chega até as nuvens? Para a próxima live. Spoiler. Esse é assunto para... Tô brincando.
O pessoal está esperando. E a grande ceia, boda de cordeiro. Próxima live, boda de cordeiro, né, pastor? Exatamente. Aquele encontro tão esperado. Exatamente. Por quê? É isso que eu estou perguntando. Temos aqui, ó, irmãos, depois que a igreja é arrebatada, né, nós iremos até as nuvens, ok? E nas nuvens nós iremos para um julgamento. Antes da boda, temos que passar por um julgamento. O julgamento chamado de Tribunal de Cristo. A igreja tem que passar pelo Tribunal de Cristo. No Tribunal de Cristo, alguém pode perguntar, poxa, a igreja foi arrebatada, agora vai ter que ser julgada? Sim. Só que esse julgamento não é um julgamento punitivo para punir pessoas, uma vez que foi arrebatada, só é arrebatado quem é salvo, né? Esse julgamento, Tribunal de Cristo, é o julgamento do pagamento. Vou usar uma linguagem bem clara. O julgamento do pagamento. Não pagamento de mais obras. Ninguém vai receber pelas mais obras, vai receber só pelas boas obras. Aí entra a obra, né? A fé e a obra. Então, a pessoa vai receber os galardões de todo o serviço que fizemos aqui na terra. Depois que todo mundo recebe o galardão, é que nós iremos para um outro lugar, né? Que lugar seria esse? Das nuvens, do Tribunal de Cristo, existe aí um outro local. Vocês vão fazer uma live sobre isso ou pode já passar aqui? Esse é tema para outra live. Todo esse o senhor está dando, o pastor está dando cola para vocês aí, tá? É tanto o Tribunal de Cristo. Então, bem, eu tenho vários 7 julgamentos aqui sobre isso, mas vou deixar quieto. Não, porque deixa para a próxima live. A gente vai ter uma live aí sobre essa questão específica nesse tema. Tanto sobre o Tribunal de Cristo, que é acerca das obras, que isso rende muito assunto, pode ter certeza. Próxima live a gente fala com o pessoal já dentro do céu. Agora então é só Jesus chamando a igreja. Depois, a gente começa da porta do céu para dentro. Depois a gente vai para a boda dos cordeiros e dos cordeiros. Enfim, e assim diante. Mas, por enquanto, eu não vou falar muito a respeito disso, não. Eu queria frisar a questão do como será o arrebatamento. Jesus usa uma figura e Paulo também usa a mesma figura. Pedro vai usar a mesma figura do ladrão. Sim. Do ladrão. O ladrão avisa quando vai vir roubar alguém, ele vai dizer, mandar um zap para você, eu quero tudo organizado lá, quero já a televisão perto do ali, já na mochila, a bolsa com a joia, tudo certo, deixa a porta estancada, não fique na casa, se quiser ficar, finge que está dormindo, não me atrapalhe, porque eu vou roubar a sua casa. Aí Jesus disse, se o pai de família soubesse que viria tal hora, o que ele faria? Ele se prepararia, vigiaria. Não deixaria o ladrão roubar. Exatamente. Só que Jesus disse, lógico, Jesus como homem disse, nem o filho do homem sabe, nem os anjos. Lógico, como Deus ele já sabia, ele sabe. Mas como homem, eu tinha muita dificuldade, falei, como Jesus não sabe? Mas depois a gente entende. A natureza humana. Como homem, ele não sabe, natureza humana, ele não sabia, e nem, não sabia da sua vinda, do seu retorno, mas como Deus ele sabe. Aí, o dia da sua volta. Só que há uma seita, e não só ela, várias, mas a mais conhecida, uma seita, que já marcou a volta de Cristo e todo mundo, em noites anteriores, os seus adeptos, venderam as suas fazendas, doaram, gastaram, fizeram tantas coisas, dizendo, Jesus já está voltando amanhã, está marcado, não vou precisar disso, desfeito. O outro dia aconteceu. Jesus não voltou, porque quem não manda no cronograma divino não é o líder, é o líder dos líderes, que é Jesus. O que aconteceu? Frustração. Só que ele, segundo ele errou na interpretação bíblica. Contou outro de novo. Aconteceu. Outra data. Mesma coisa. E aí, uma grande aberração. Nós não sabemos o dia nem a hora. E como eu vou saber que Jesus está voltando? A gente já falou. Princípio de dores. Sinais da vinda de Cristo. Se você não assistiu, o que tem que fazer, pastor? Assistir. Vai assistir canal Divulgando a Palavra de Deus, Princípios Cristãos, e quem já está na live aqui pelo YouTube do pastor é nesse mesmo canal.
Quem está no meu aqui na página do Facebook, vai lá divulgando a palavra de Deus, ou princípios cristãos, ou buscando almas para Cristo. Você vai falar sobre isso, os princípios de dores, sinais da vinda de Cristo. Então, devemos estar preparados, porque Jesus pode vir agora, de madrugada, pode vir de manhã, e vai pegar muitos, mas muitos de surpresa. Devemos estar atentos para a gente não ficar para trás, não ficar dormindo. Então, Paulo diz, já eu falo isto, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. A salvação está... Paulo está dizendo isso há muitos anos atrás. Há quase 2.000 anos atrás. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Paulo falou isso. E outra, a igreja de Tessalônica estava parando de trabalhar. Os irmãos estavam ficando ociosos. Os irmãos estavam contando Jesus para o mesmo dia, para amanhã, literalmente. E aí o que Paulo teve que fazer? Paulo teve que repreender os irmãos de Tessalônica, dizendo, irmãos, Jesus está voltando, vai voltar, pode voltar hoje ou amanhã, mas continue trabalhando, porque quem não trabalha não pode comer. É verdade. Eu quero só, Márcio Aguiar, você pode concluir. Não, pode ir. Nós temos aqui Lima Carvalho, ele pergunta, no arrebatamento, no encontro nos ares, para onde vai, qual é o destino? A gente não pode, irmão Carvalho, irmão Lima, falar agora, porque a gente vai fazer outra live dando continuidade a esta aqui, tá bom? Mas foi boa a pergunta, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, a gente vai entrar na mansão celestiais, das mansões celestiais. Só o que vai acontecer? Eu não vou entrar na mansão celestiais, mas vai acontecer mais nada? Vai acontecer muitas coisas. Mas é tema para a próxima live. Não perca. Não perca. Agora, só adiantando, nós vamos estar para sempre com Deus nas mansões celestiais que Deus preparou. Porque a gente também, irmão Lima, a gente vai dar ênfase aos temas que ora abordado aqui, falado aqui, porque a gente vai chegar no milênio. A igreja vai ter que descer para participar do milênio. Então, a gente vai falar tudo sobre isso ainda. Então, tem muita coisa boa. A gente vai estar respondendo as perguntas passo a passo. A Érica Pinheiro diz, um dos sinais da vida de Cristo é Israel agora. Sempre foi Israel, né? Sempre Jesus falou. Relógio, né? Mas agora, o relógio, exatamente. O relógio escatológico de Deus para o mundo é Israel. É só olhar Israel, acompanhe e olhe para o Mateus 24, Mateus 21, Apocalipse. Os sinais mostram que Cristo está às portas. Principalmente agora, né? Israel nesse confronto aí de guerra. Esse conflito. Eu quero ressaltar aqui... Olha, Lima Carvalho falou ok. Valeu, meu filho. Obrigado. Próxima live a gente já vai marcar para a próxima semana. Mas fica nessa live aí que tem muita coisa. Não sai, não. Não, já vai ser bênção. Eu quero ressaltar aqui, segundo o presbítero Márcio falou aqui, eu estava até com o texto aberto, alguns textos do Evangelho de... Desliga aí, Pedro, por favor. Por favor. Recusar isso. Tivemos uma chamada ali no celular. De improviso. Acontece, ao vivo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, bastante conhecido, né, versículo 13, diz assim, terminou aqui a história a parábola das 10 virgens, Jesus diz bem assim no final, isso me chama muita atenção. Pois vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir, dando ênfase o que o presbítero falou. Quando falamos de arrebatamento, quando falamos de tomada, ser arrancado, ser levado rápido, né, toda vez que Jesus em si, ou boa parte das vezes que ele fala sobre esse arrebatamento, no final ele fala acerca de vigilância. É como se ele estivesse dando uma colher de chá. Ele não fala sobre data exatamente, marcado como foi falado aqui. Eu até assisti esse filme, me comovi com o filme, confesso aos irmãos, porque são cristãos, de certa forma, entendeu? São pessoas que depositavam sua fé, acreditavam veementemente que o arrebatamento ia acontecer naquela época, naquela data específica que foi marcada. Mas quando Jesus fala sobre arrebatamento, ele frisa acerca de estarmos vigilantes.
E nós precisamos trazer isso para os nossos dias. Eu quero compartilhar com os meus irmãos o que vocês acham, o que os senhores, melhor dizendo, melhor colocando, acham acerca da nossa vigilância hoje, acerca de estar percebido quanto ao arrebatamento. Como é que está a condição da igreja? Como é que está a condição dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos pregadores? Como é que está essa condição da igreja? Será que nós estamos encaixados? Porque, particularmente, eu acho que quando falamos de arrebatamento, estar vigilante é o mais importante. Eu preciso estar percebido, ligado. Eu não estou falando de paranoia. Eu estou falando de ligamento espiritual acerca desse advento. O que vocês acham aí? Olha, vigilância, pelo que eu ouço essa palavra há mais de 33 anos. Pastor, citei Jesus em 88, 1988 em um carnaval. No caso, fevereiro. Hoje eu tenho mais de 33 anos de evangelho. Evangelho mesmo. Aquele evangelho mesmo, firme de primeiro. É difícil achar ele hoje, mas ainda tem ainda irmãos, graças a Deus, um grupo, uns remanescentes ainda, tá? Inclusive tem uns 2 aqui comigo, né? Graças a Deus, na live, que quer realmente manter uma vida de vigilância. O que é vigilância? Bom, olhando pelo ângulo físico, pela ótica humana, todo vigilante ele tem que passar pelo processo de aprendizado. Ele tem que ir para uma escola, um vigia, um que trabalha no guarda noturno ou de dia, ele tem que fazer o curso, tem que passar por todas as provas, por todos os crivos da empresa, tem que se encaixar no perfil da empresa para, depois do curso, ter uma ata, dando autorização à autoridade registrada essa ata, que ele e ela está pronto para ser o vigilante de tal empresa, ser o guarda noturno de tal empresa. Então, ele está credenciado. Então, a empresa, o patrão pode dormir à vontade, porque existe pessoas capazes, preparada, responsável, que sabe manusear uma arma bem, sabe aonde vai atirar para não matar o sujeito, mas mobilizar ele, sabe como entrar e sair, e sabe que não pode dormir e cochilar no setor, não pode sair da brecha daquele setor. Um vigilante ele não pode ficar parado, sentado numa cadeira. Ele tem que estar, de olho. A gente entra no banco e a gente vê os vigilantes ali, no pé da gente o tempo todo. Empresa, entrada e saída direto. Ele é responsável por qualquer erro que aconteça. Ele é responsável por qualquer erro que vai... Exatamente. Então, trazendo para o mundo espiritual, o que é ser vigilante? Ser vigilante é estar pronto, estar em prontidão, em alerta o tempo todo. É trabalhar no vermelho o tempo todo. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Meu Deus, Jesus está voltando. Eu tenho isso para consertar. Eu tenho uma dívida para pagar. Eu tenho que puxar meu nome no Serasa, no SPC. Eu tenho que quitar esse nome meu lá. Eu tenho que honrar o meu nome. Devedor, mal pagador, não entra no céu. Então, eu quero pagar, mas daqui eu não posso pagar. Eu tenho que ir até a agência, eu tenho que ir até o local que me fornece todo o papel já para mim poder pagar. Emitir o papel para pagar. Vigilância, pelo que eu vejo, pela minha experiência, é você estar em constante movimentação espiritual, é você estar alertando você próprio, orando, jejuando, buscando, deixando de fazer os pecados, os erros, consertando tudo, fechando as brechas, está no muro tampando a brecha, e além disso você está alertando outras pessoas a fazer o mesmo, e dizer que Jesus está voltando. Deve viver uma vida de jejum, de oração, como diz o seu irmão está falando, uma atalaia, está lá em Ezequiel 3 e 33. Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 33, temos lá o ofício do verdadeiro atalaia. Na época, na antiguidade, nas cidades moradas, exemplo, Jerusalém, tinha lá nas muralhas, 13 metros de altura de muralhas, 1 metro a 2 metros de espessura em cima, de largura em cima, a casinha chamada de torre de vigilância, torre de vigília. Aí lá em cima, a 14 metros de altura, colocava-se 1 a 2 soldados em cima. Eles tinham em mãos espada, eles tinham lança, eles tinham escudo. E eles estavam ali, em pé. Ele não tinha cadeira para sentar, senão cochilava e dormia. Tinha que estar em pé, movimentando ali.
e olhando para o campo do lado de fora. Todos os inimigos que viessem atacar a cidade, estes 12 portões tinham ocupantes, vigilantes em cima, para tocar a buzina, tocar a trombeta, para que alertasse o exército. E o exército estava de prontidão. Quando tocava a trombeta de guerra, aquele toque de guerra que é específico, todo o exército saía da cidade, fechava os portões atrás deles e atacava o inimigo na frente. O povo dentro da cidade ficava trancado e outro grupo de soldados ficava armado com todos os civis dentro. Porque era assim que funcionava. Hoje, trazendo para o mundo espiritual, é dessa forma também. Nós temos que estar sempre indo ao monte, orar, na igreja, orar, em casa, orando, lendo Bíblia, jejuando, buscando a Deus, se comunicando, fazendo as lives, mostrando a verdade, intercedendo e não omitindo a verdade, mas falando a verdade para que o povo se salve. Fique à vontade. Fique à vontade. Eu tenho, a respeito do que o pastor bem colocou acerca dessa vigilância, que se faz necessário automaticamente para nossas vidas. Não tem como ser arrebatado, critério para ser arrebatado. Vigilância, vigiai. Está aguardando esse arrebatamento, como o pastor bem falou, mas não está aguardando de qualquer maneira. Tem preceitos para estar nessa posição. Eu quero compartilhar também, pastor, com os meus irmãos aqui, você que está do outro lado, um versículo do capítulo 24 de Mateus, versículo 45. O Evangelho de Mateus também, um capítulo acima do que nós acabamos de ler aqui, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu senhor, quando achar, assim o fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus servos, e a comer e a beber com os berberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse texto agora, para mim, me faz muito interessante, porque estamos falando agora do lado de cá, né? Eu tenho aqui o presbítero Márcio, o pastor Romildo, eu sou diácono, estamos falando agora questão de obreiro, né? Questão de cristão, questão de quem foi colocado na responsabilidade de cuidar de outros, de passar a mensagem. Um pregador, um evangelista, um missionário, um professor, bem colocado, tem essa responsabilidade. Um conselheiro. Um conselheiro. Olha o peso que foi dado a isso. Pode falar, presbítero Márcio. Você ia falar aí? Levantou a mão ou foi só dobrar? Não, só dobrar. Já vou dar minha palavra. Sim. E ele diz o seguinte, que precisamos estar atentos. Eu não vou deixar para os meus irmãos escorrer aqui. Eu só estou lançando o texto, eu quero ouvir mais o que vocês têm a dizer a respeito desse assunto, a respeito dessa responsabilidade. Ele diz, olha, ai daquele que quando o seu senhor que o colocou naquela posição chegar e o ver com os beberrões, comendo, espancando seus servos, ou seja, maltratando o corpo de Cristo. E não é muito comum, entendeu? A gente sempre tem que colocar nos nossos dias. Hoje esse evangelho que a gente tem assistido aí. As pessoas omitindo verdades, né? Para obter prazeres, é a teoria da prosperidade, a teoria coach, status para crescer em cima do povo, em cima do dízimo, em cima da oferta, não se preocupando com a salvação, não se preocupando com a integridade da palavra. E olha só, o Senhor, que é a Bíblia que está dizendo, essas pessoas, esses líderes têm Senhor. Por incrível que pareça. Exatamente. A gente pode até dizer que não, mas esses líderes têm Senhor. E esse Senhor, ai desses homens, quando esse Senhor chegar para prestar conta. O acerto de conta. Meu Deus. Pastor? É forte. Não, você já falou tudo. Eu estou vendo aqui, irmãos, que a gente vai ter que parar a live. Entendeu? Porque a gente vai ter que dar ênfase nessa live, marcar outra data, para não ficar muito extensa, né? Mas eu gostaria que o William concluísse aí, Márcio, dessa sua palavra, dentro do que a gente já está conjecturando aqui, falando. E é isso mesmo, o texto está bem claro, né? Está bem revelado, dizendo que o Senhor, em outra palavra, diz que ele se ausentou. Ele se ausentou para um lugar muito longe. Ele foi tomar posse de um outro lugar, porque Cristo foi tomar posse do céu. Ele tinha saído de lá e voltou. Mas deixou seus servos, como você falou, né? Cada um no seu setor, né? Cuidando, nesse caso é a parábola do vinhedo, né? Cada um cuidando do seu cargo, do seu setor, do seu trabalho. E o Senhor, ele vai vir. Ele vai vir para
poder receber tudo que ele Faz colocou esse na mão do acerto seu de servo. conta. Isso aí Acerto eu de conta. falo também do julgamento, do acerto de conta. Aí Julgamento. pode, né, tanto do juízo final, como também daqueles que fizeram tais coisas, se arrependeu, e do juízo final, os que não se arrependeram vão prestar conta dos seus malefícios, como, poxa, a pessoa é chamada, é convocada, Deus dá um cargo, uma responsabilidade grande de anunciar as boas novas da salvação. E a pessoa joga fora isso, maltrata, esquece, aposta da fé. E ou, se não, utiliza dos mecanismos, dos recursos que Deus dá para o seu bel prazer, para fazer sua vontade, tá nem para nada. Tanto ele se desvia, como desvia que está próximo, que está se espelhando. E se não haver um arrependimento, ele vai sofrer duras punições. Também tem muitas consequências, porque quem vai se afastando com uma bola de neve só vai cair. Infelizmente, só o reino das trevas quem ganha. E o reino do céu vai enfraquecendo por causa de atitude de tais pessoas. Mas bem-aventurado aqueles que têm zelo na obra de Deus, aqueles que sabem o teu propósito, que vão e são fiéis ao que a Bíblia ensina, o que a Bíblia nos instrui, e devemos, resumindo aqui, fazer o máximo, ser retos e levar quem nos ouve e quem está ao nosso redor, e aonde Jesus nos enviar, a retidão também. Porque a volta de Cristo é tão real, é tão urgente, que eu não sei se vai demorar por mais 10 anos ainda, se vai ficar mais 5 anos, eu não sei. Porque essa pandemia veio para dar a guerra de Israel veio para... Isso, para dar um despertamento. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Precisamos ficar vigilantes. Precisamos andar com a vida de integridade. Precisamos renunciar ao pecado. Abdicar as coisas do mundo. Viver para Deus. Dizer para todo mundo, dizer, não, você precisa entrar na arca. Quase não falamos, não, é muito assunto. É muito assunto. Precisamos falar, a arca está aqui e Deus quer que vocês entrem na arca. E tem gente que não está nem para si e não cuida da sua família. Tem gente que não acredita que vai ter arrebatamento. Não acredita. Tem cristão, pastor deles, não, com todo respeito aos pastores, não estou falando com o pastor que ensina, mas os que não ensinam. Tem pastores que não acreditam e, por quanto não acreditam, eles não falam sobre o arrebatamento da igreja. Por quê? É o que o William leu. O meu Senhor está tardando, está demorando. Ou seja, o diabo, sabe o que o diabo vai colocar no coração dessa pessoa? Jesus não vem. Exatamente. Não é literal essa questão de arrebatamento. Isso é figurado. Jesus já veio, já é o Messias. Você está entendendo? Não se preocupe com não isso. Não se preocupe com isso. Aí vai caber um texto de 2 Pedro. Que, meus irmãos, não é que a promessa está tardando, é que o Senhor é longânimo. O que é longanimidade no original? É um ânimo esticado, é uma paciência esticada ao extremo. Isso. Então, a paciência de Jesus está tão grande, a misericórdia dele é tão grande. Para que não se percam, né? Para que não se percam. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso que Jesus... Porque se Jesus voltasse daqui... Tivesse voltado já, né? Quantos anos você já... Eu tenho 33 anos. Voltasse há 35 anos atrás. Eu não subiria. Não subiria. Então, não quer dizer também, isso não quer dizer de regra que Jesus não volte agora, porque vai ter que esperar 10 anos o cara se converter. Não, isso não é vida de regra. Mas estamos falando da longanimidade, da paciência de Deus. Isso é para no juízo final. Exatamente. E Pedro vai dizer que alguns falam, desde a época dos meus avós, eu ouço falar que Jesus está voltando, e nada de Jesus voltar. E se nós, eu, tu, ele, nós, não vigiarmos, pode criar um sentimento de incredulidade no nosso coração a ponto de a gente duvidar de fato Jesus não vai voltar. É verdade. Como tem muitos que porque há muito tempo que eu estou na igreja e não vejo Jesus voltando. Isso. Jesus não vai voltar nada. Isso. É um assunto que é para crer mesmo, porque o evangelho é fé. Deus já tá, ele sabe de todas as coisas. Isso é até um erro ficar questionando isso, né? Tipo, será? Será? Não, já está determinado. Deus tem a data no coração dele, na mente dele. É só ele que sabe. Agora ele vai esperar o que aconteceu, o que deve acontecer. O que ele... As profecias. E tudo vai ter que se cumprir. Então, temos que crer. A questão é crer, acreditar. Né? Acreditar. O céu é para todos, mas nem todos vão chegar.
E outra, se prega o juízo final, a mensagem escatológica hoje, dependendo do ambiente, a pessoa não suporta, levanta e vai para casa. Agora, se você pregar sobre a unção de Davi, sobre Davi derrubando gigante, Deus abrindo o mar vermelho para Moisés passar, essas mensagens... É como se fosse Velho e Antigo Testamento, né? As pessoas estão ali no Velho Testamento, que é onde os patriarcas eram ricos e tinham tudo mais, e o Novo Testamento meio que fica, né? Salomão teve 1.000 mulheres, por que não posso Mas cada era é uma era. Aquilo foi uma era estabelecida, porque era, né? Sim. É isso que ele Vocês entenderam o que eu tô dizendo? As pessoas hoje ficam muito apegadas nesse tipo de... Você vai ver Davi dizendo, Senhor, pega os meus inimigos e faça como os cabelos dos meus pés. Aí vem um monte de... Principalmente na questão da adoração, a gente vê muito isso também. Que antes era na base da peixeira. É exatamente isso. Pastor, eu não sei como é que tá o horário, entendeu? Mas acredito que estejamos no fim já. Pessoal, 18 horas e 49. Eu vou finalizar minha fala, que estamos falando acerca de arrebatamento. Eu só quero vos dizer que estejamos preparados. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, entendeu? Os sinais estão aí. Eu quero compartilhar um texto com você, só para encerrar minha fala. Ele diz assim, não vou prolongar não, porque o horário já foi. Mateus ainda, sermão escatológico, 24, versículo 32, assim. Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, quanto ao tempo do arrebatamento, Jesus faz uma ilustração acerca da figueira. Quando os discípulos vissem que os ramos estivessem brotando, suas folhas estivessem, como é que diz a palavra? Eu esqueci, pastor. A flor do florando, né? Você entende que está próximo o verão. Então, a mesma coisa quando vides esses sinais, os sinais que nós falamos no vídeo anterior. A questão é estarmos preparados, vigilantes. O arrebatamento pode ser a qualquer momento. Pastor, aqui eu encerro as minhas palavras. O senhor. É verdade, verdade. A nossa irmã Sueli de Jesus, ela diz que orar pela paz de Israel, interceder pela nação de Israel, porque agora, nesse exato momento, está tendo guerra violenta lá. Então, a gente tem que estar orando por Israel para que Deus possa estar guardando e protegendo. Alguém me perguntou, alguém falou, poxa, e agora? Já que todo mundo saiu, porque Israel se encaixa na figueira. A figueira é Israel, que Jesus falando. Então, a figueira já florou, já deu seus frutos, seus ramos. Os pássaros já semearam sobre ela. Quer dizer, a bênção de Deus veio sobre Israel e alcançou as nações, que é a sua igreja, que é o evangelho sendo pregado. Então, mas vejamos só. Hoje, Israel, segundo eu estou sabendo, não estou acompanhando a notícia assim, diretamente, mas indiretamente sim, o pessoal está falando para mim, que está precisando de muita intercessão. Sempre precisou e está precisando agora como nunca. Mas o que acontece é, capítulo 12 de Daniel, versículo 1, diz: quem guarda Israel é o general de guerra espiritual com seus anjos, que é Miguel e seu exército de anjos. Então, nenhuma nação vai abater Israel. Ninguém vai conseguir, porque o general de guerra, segundo as escrituras, escrito... Já venceram tantos povos. Exatamente. A história. Você que está em casa, ninguém vai conseguir derrubar Israel. Porque o general de guerra, Miguel, e seus anjos, está defendendo Israel. Acontece alguma coisa, algumas mortes? Sim. Porque ninguém é invencível. Deus permite. Mas Israel está sendo protegido e guardado. Vamos orar? Vamos. Continuar orando para que Deus resolva os problemas e que haja paz em nome de Jesus. Entre essas nações, que todos... Deus está de olho neles e quer que todos sejam salvos e chegue o arrependimento. Mesmo os inimigos de Israel, a igreja tem que estar orando, sim, em nome de Jesus. Eu também já agradeço pelos irmãos que participaram, por vocês que estão aí conosco. Agradeço pela participação dos meus colegas aqui de live, o William e seu canal, e o nosso irmão Mássaro Guiar e seu canal. Se inscreve lá, irmãos, no nosso canal, Princípio Cristãos, divulgando a palavra de Deus
E continuando, pastor, divulga essa live aí. E na próxima live, né, pastor? Só aqui reforçando, as bodas do Cordeiro. Exatamente. Ou pode ser também o Tribunal. Tribunal de Cristo. A partir daí, Tribunal de Cristo. Vamos chegar, Então, vamos para frente. Tribunal de Cristo, depois boda do Cordeiro, no caso. Então, irmãos, né, pastor? Isso. Próxima live. Pode fazer as duas coisas juntas. Ou pode emendar. Tribunal de Cristo juntamente com as bodas do Cordeiro. Isso. Eu estou com... Você fala. Vamos ver se dá, porque se um só tema Vamos começar com o Tribunal de Cristo. Aí nós vamos ver se dá para abordar. Tempo, Se né? não der, a gente aborda a boda do Se o Cordeiro. juiz liberar a gente vai falar do outro Cordeiro. Eu agradecer ao presbítero Edson, que está conosco, Edson de Aquino Tenório. A doutrina das últimas coisas, de fato, é cheia de informações. Sim. É como ele está dizendo, ele é teólogo, então, professor. Então, a gente sabe, Edson está falando para nós aqui, que realmente não tem como a gente falar em uma live só. Não é difícil, É um gente. campo muito É extenso. muito conteúdo para... Desde Paulo até agora, a gente não consegue esgotar a Bíblia. Um versículo a gente não consegue, por mais que se aprofunda nele. Eu agradeço pela participação do Edson Aquino. Nós temos aqui mais pessoas. Jamile Moreira, William Mindá. Ok. Ele está... Muito bem. Então, graças a Deus, nós estamos aqui terminando essa live e voltamos na próxima live com o próximo tema, que é Tribunal de Cristo. Mas vai ser que dia? Logo, logo, né? A gente vai avisar com antecedência. Vamos estar marcando aí. Vamos fazer uma breve reunião aqui. Pronto. E, meus irmãos, vamos ouvir Gabriel orando, agradecendo? Obrigado, Senhor Jesus, por Aleluia. esse dia. Obrigado por estarmos aqui Obrigado, aprendendo e ensinando a Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha estar conosco todos os dias das nossas vidas. Que venhamos Obrigado, andar firmes e Espírito conquistar Santo. muitas almas para Em Ti. nome de Que o Jesus. Teu Espírito Santo venha estar conosco. Obrigado, É Espírito isso que eu Santo. te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande Deus de paz enriqueça o nosso conhecimento, os nossos corações, em nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus abençoe ricamente. Glória a Deus. Ok, Gabriel? Já. Gente, eu tô... Não, tá, eu vi